Faz um sinal para mim. Top? Boa noite, queridos. Paz de Cristo, amém? Abra sua apostila aí, na página 41, reconciliação. Foi aí que paramos, não é isso? A gente foi, sim. A gente foi até justificação. Fomos até justificação e aí agora a gente vai para reconciliação. A gente vai terminar essa matéria hoje, então nós teremos prova no dia 27. Aí o que a gente faz? A gente dá um pequeno resumo, tá, da prova na primeira aula, no dia 27, e em seguida a gente dá a prova, e aí quando você fizer a prova, você está liberado para ir embora. Amém? Então, prova no dia 27, porque semana que vem é carnaval. Né? Você não vai pular carnaval, mas eu não vou trazer você para cá, vou deixar você descansar. Né? Agora, se alguém tiver com vontade de ir para o bloco, então vem para cá mesmo. Em nome de Jesus, sabe lá, hoje em dia tem que perguntar, né, irmão? Esses crentes de hoje em dia, hein? Sangue de Cristo. Acharam aí? Sim? Página 41? Se tiver alguém sem apostila, Lucas, já chega perto de quem está, que hoje vai precisar dar uma acompanhada. Essa matéria é pequena, a gente vai lendo e pontuando, porque depois da primeira aula a gente vai ter algo diferente aqui hoje. Então eu preciso que vocês fiquem acompanhando aí. Amém? Reforçando, quem não, essa matéria que nós estamos dando está na apostila antiga. E quem não pegou a apostila desse fim de semana, dessa matéria, pode ficar tranquila que você vai receber essa apostila da outra semana e já a apostila nova com as novas matérias. Amém? Amém, gente? Reconciliação. Nós estamos na matéria doutrina da salvação, falando sobre salvação. E aí estamos abordando o que é salvação desde o início até o último ponto. Né? Porque salvação ela não é o fim das coisas. Ele é o início das coisas. Quando você se torna alguém salvo, aí você vai entrando em alguns pontos. E a gente está em reconciliação, depois a gente vai recapitular rapidinho tudo que nós falamos aí. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Quando a gente fala de reconciliação, a gente está falando de um lugar que Deus nos colocou depois de nos justificar. Lembra? A gente parou em justificação. Justificar é a gente poder ser aceito diante de Deus. Reconciliar é um pouco diferente. É quando a gente agora estamos reconciliados, podemos falar, desfrutar da mesa que Ele está presente. E não só nos reconciliou. A palavra reconciliar é fazer novamente alguém que está brigado agora estar bem. Então, Cristo nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e através de ser salvo, a gente chega num ambiente de reconciliação. E não só reconciliou conosco, isso é importante a gente entender. Deus não só reconciliou, Jesus não só reconciliou conosco, com Deus, a nossa pessoa, mas o mundo inteiro. Põe ali para mim Salmo 24, Tiago, por favor. A gente vai entender, eu já falei aqui um pouco, mas é sempre bom reforçar. Nós não cremos na teoria, nem na teologia de que Satanás é dono de alguma coisa. Satanás não tem nada. Ele não tem nada. E a semana passada, a forma como eu falei algo, né, o Gabriel me chamou no final e ele perguntou, como é que o senhor crê nisso? Eu expliquei para ele, eu também creio assim, dessa forma que o senhor. Porém, na hora que o senhor falou, deu a entender diferente. Então, só para ficar claro, quando alguém morre sem Jesus, preste atenção, quando alguém morre sem Jesus, essa pessoa não é do diabo, essa pessoa vai sofrer com o diabo no inferno. É bom a gente entender que quando alguém morre sem Cristo, ele não é dado ao diabo. Ele vai sofrer junto com o diabo eternamente. Mas o diabo não vai receber alma nenhuma, ele não tem direito disso. Ele não tem, em momento nenhum você vê a Bíblia dizendo assim, que aqueles que não vão ser salvos, eles vão ser entregues ao diabo e o diabo vai ficar espetando eles, já viu? Fazendo eles sofrer no inferno. Não, irmão, o diabo não está feliz, o diabo não está alegre, ele também está em sofrimento. Deus vai terminar de condenar e ele vai sofrer junto com essas almas que não amaram Jesus. Não é? Deus não vai pegar algumas almas e falar, toma diabo, se diverte sofrendo, fazendo ele sofrer. Não. Volta a falar, o diabo não tem nada, tá? Não tem nada, nem agora e nem depois. Ele vai ser totalmente julgado, destronado, como diz em Romanos 16, 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então Deus vai terminar de finalizar o diabo, sua obra, e vai reconstruir não só o universo, como também a terra.
tudo que está fora do lugar, Jesus ele morreu e ressuscitou para reconciliar não só as pessoas que confessam, mas também o mundo. E em Salmo 24 a gente vê isso. Vamos lá. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Vai. O Senhor construiu a terra sobre os mares, pôs os seus alicerces na profundeza do oceano. Pode ir. Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Tá bom até aí. Então ali a gente vai ver a promessa de quem pode morar a eternidade com Deus. Quem é que pode morar a eternidade de Deus? Os limpos de mãos, correto no agir, e os puros de coração. Então quem vai viver a eternidade com Deus? Aqueles que prestam serviços limpos com o coração limpo. Irmãos, é possível a gente prestar um serviço limpo com um coração sujo. Então, Deus não chamou você só para você trabalhar. Deus chamou para você ser transformado. A gente vai chegar daqui a pouco em regeneração. Mas estamos em reconciliação. Mas ali Deus está dizendo que todo mundo pertence a Deus e aqueles que nele habitam. Por exemplo, sabe por que Jesus te alcançou? Porque você pertence a Deus. Mesmo antes de ter confessado Jesus. Se você pertencesse ao diabo, não teria como Jesus te convencer. Está entendendo? De verdade? Por exemplo, tem gente que você fala hoje, ele está num ambiente de condenação, a salvação não alcançou ele. 1 João não, João capítulo 3, verso 16, o versículo que a gente mais conhece. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o 17, todo aquele que nele crê será... Nós estamos desenvolvendo a salvação. Nós já cremos, mas nós seremos salvos de forma plena. Aí a Bíblia termina de dizer assim, mas aquele que não crê, a Bíblia não fala que será condenado. Põe ali o 17 de João, para eles verem isso aqui. Versículo 17 de João 3. A Bíblia fala assim, aquele que não crê já está condenado. Essas pessoas estão vivendo o ambiente de condenação, mas elas não são do diabo. João 3,17. Pois Deus mandou o seu filho, vamos lá, para salvar o mundo e não para julgá-lo. Vai indo, deve ser os próximos. Aquele que não crê, aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está, porque não crê no Filho de Deus. Então, aquele que não crê, não tem uma tradução que é a que eu falei, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, que é a mesma palavra que está ali. Porém, esse está condenado é debaixo de um ambiente de condenação. Por exemplo, se alguém não está em Jesus, morreu hoje, para onde ele vai? Para onde ele vai? Mas a prova de que ele não está entregue ao diabo é que ele pode ser convencido. Então, por exemplo, alguém que está no inferno agora, pode voltar à eternidade? Pode voltar? Não, não pode. Essa pessoa não pode voltar, por quê? Porque ela está já com a condenação consumada. Existem pessoas que estão debaixo da condenação. Existem outros que já estão com a condenação consumada. Então, quem está vivo não pertence ao diabo. É por isso que a palavra que Deus nos deu não vai em quem está escrito, você é salvo. A palavra de Deus é, ide por todo o mundo, pregando o evangelho do reino, ensinando eles a guardar todas as coisas, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente precisa entender, o diabo não tem nada e ele não tem almas debaixo do poder deles. Quem não entregar a vida para Jesus vai sofrer juntamente com ele. Fica pensando que o diabo está lá no inferno, num trono, e fala assim, vem para cá, né, vai sofrer. Não, irmão, ele vai estar sofrendo juntamente com todos aqueles que não amam a Deus e nem se entregam a Jesus. Está entendido essa parte aí? Glória a Deus. Então, nós somos reconciliados, Deus vai restaurar o homem e Deus vai restaurar o mundo. É isso que está dizendo aqui, ó. Preste atenção no texto. No versículo que a gente leu. E que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o quê? O mundo. Está vendo a parte do meio do versículo aí? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o
mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando você é reconciliado, você é colocado num lugar de acesso, de mesa, de poder conversar com Deus, e Deus te dá uma palavra de reconciliação. Agora você é uma pessoa responsável a reconciliar alguém. Irmãos, olha só, nós não ganhamos pessoas para Jesus no sentido de, eu ganhei fulano, mas é através da palavra que de nós opera, que nós ganhamos pessoas para o Senhor, que o Senhor usa a nossa vida para ganhar. Então, Cristo reconciliou você, glória a Deus por isso, mas Ele te deu responsabilidade. Sobre a sua vida tem a palavra de reconciliação. É você olhar para um lugar que está debaixo de uma influência do diabo, ou você olhar para uma pessoa que está debaixo de uma influência demoníaca e dar para ele a palavra de reconciliação. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando a gente era lá do Cian, da antiga igreja, a gente vinha do encontro com Deus, e aí quando chegava ali em frente o Sayonara, eu sempre falava assim, gente, estende a mão para lá, vamos declarar que o Sayonara vai fechar. E aquele ponto vai virar igreja. E a gente sempre liberava uma palavra. O que eu estava liberando sobre aquele lugar? Uma palavra de reconciliação. A terra não pertence ao diabo. Então, se eu encontro um lugar que está debaixo dessa influência, eu tenho que profetizar. Você passa em frente ao bar, você tem que profetizar. Esse bar vai fechar. Você passa em frente ao prostíbulo, passou em frente a blitz, vai fechar essa blitz aqui. Passou em frente a um ponto de macumba, vai fechar em nome de Jesus. O que você está tendo? Liberando uma palavra de reconciliação. Você está entendendo que a terra não pertence ao diabo. Quando você vê alguém caída lá, não, fulano é do capeta. Não. Você tem que liberar uma palavra de reconciliação. Assim como alguém trouxe uma palavra de reconciliação a você. Amém? Vamos lá. A justificação faz o homem estar novamente na presença de Deus. E a reconciliação faz o homem viver novamente o relacionamento perdido por causa do pecado. Então, quando somos reconciliados com Deus, recebemos tudo aquilo que perdemos no Éden. A justificação nos leva até o banquete, a reconciliação nos faz sentar à mesa. Aí olha o texto. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora se faz necessário entender o meio pelo qual somos reconciliados com o Pai. E isso acontece quando somos adotados pelo Espírito. Mais um texto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de... Então, nós não estamos mais debaixo de um ambiente de atemorização, de medo, de escravidão. Não, nós somos libertos do pecado, fomos justificados pelo sangue. Agora nós estamos numa mesa podendo desfrutar do banquete. E nessa mesa a gente não se achega com medo. Nessa mesa a gente se achega com ousadia, sabendo que o Espírito que em nós habita, ele testifica dizendo, cara, você agora é guiado pelo Espírito, então você não tem mais que temer a ira de Deus. Lembra quando nós falamos sobre a ira de Deus? Que tem mais de 2000 anos que Deus está juntando uma ira para ser derramada. Você não tem que temer isso. Por quê? Porque você foi reconciliado. Você senta à mesa. Você é filho. Agora, biblicamente, você tem acesso. Você tem a revelação do que vai acontecer. Em João 15, Jesus começa a dizer, olha, vocês não são mais servos, escravos. Vocês são meus amigos. O escravo não sabe o que seu senhor faz. O amigo sabe. Então, hoje nós temos um Espírito que nos reconciliou, que fica clamando, dizendo para a gente, olha, não deixa a acusação chegar. Não deixa o erro te colocar atrás de uma árvore no Éden. Lembra, Adão voltou para o Éden, mas porque tinha pecado, ele não voltou com ousadia, ele fica atrás da árvore. Irmão, quando você errar, você não tem que ir para o seu relacionamento com Deus e ficar com vergonha, igual o diabo tenta fazer. Quem é que peca, irmãos, por acidente? Quando você peca, você já viu que o diabo tenta implantar no seu coração, vai orar para quê? Você pecou. E aí você já vai com a consciência de culpa. Poxa, será que Deus vai me receber? Irmão, você foi reconciliado. O Espírito clama no seu coração. Você tem um pai.
Você agora é guiado por mim. Eu não guio você só para você crescer, eu guio você para você se arrepender também. Então você pecou, continua entrando com ousadia, porque você foi reconciliado. Agora você tem direito à mesa. Você não é um anjinho, mas quando você errar, você não tem que ficar, ai Deus, senso de culpa. Não, irmãos, chega lá com o coração quebrantado, arrependido, mas desfrutando do perdão que está lá prontinho para mim e para você. O Espírito testifica que Ele é o nosso Pai. Nós somos guiados por Espírito. Nós não somos guiados só para pregar, irmão. Nós somos guiados pelo Espírito para tudo. Para tudo. O Espírito testifica que nós somos adotados e clamamos Abba Pai. E Ele nos guia. Aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então Ele vai te guiar para tudo. Ele vai te guiar na paternidade. Ele vai te guiar na maternidade. Ele vai te guiar como esposo, como esposa. Ele vai te guiar como ovelha, como líder. Ele vai te guiar como cidadão, como empresário. O Espírito nos guia em todas as áreas da nossa vida. Ele nos guia para projeções e Ele nos guia para arrependimento. Nós somos reconciliados. Esse é o lugar que nós andamos. Não temos que, vou ficar atrás da árvore porque eu pequei. Não, irmão. Quem andava nesse lugar era Adão, que não entendia. Nós entendemos. Nós não vivemos compromisso com o pecado, mas nós precisamos entender que quando a gente erra, a gente não deixa de ser guiado pelo Espírito. O Espírito não guia a gente ao erro, mas ele vai guiar a gente ao arrependimento por causa daquele erro. Sobre o qual? Põe na tradução, põe numa outra tradução aí, Tiago, para ela entender. Essa aí. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Então vamos lá, só voltando aí para explicar a Vanessa. Você crê em Jesus, mas você pode abandonar Jesus. Então quem crê será salvo, se você zelar pela sua salvação. Lembra da aula anterior? Um salvo tem um estilo de salvo. Um salvo não tem um estilo como tinha antes. Por quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a salvação ela é algo instantâneo, imediato. Você entrega a vida para Jesus, você está salvo. Mas ela é gradual. A cada dia que passa, você vai zelando por ela. Então, para quem crê, você está salvo. Você morreu hoje, você está salvo. Só que você pode abandonar, se apostatar. Então ele está dizendo, quem crê, será. Agora na parte do condenado. Quando a gente não cria, nós estávamos debaixo de uma condenação. Se a gente morresse, a gente estava condenado, não tinha jeito para a gente. O mundo está debaixo da condenação, mas eles podem. Todos aqueles que não confessam Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, que não entendem que Deus enviou Ele como um sacrifício suficiente, aqueles que não estão buscando a Deus através de Jesus, que é o único que pode levar ao Pai, todos esses estão debaixo dessa condenação, mas não consumada. Todos nós já estivemos debaixo dessa condenação. Essa condenação é momentânea para aqueles que se arrependem, mas se você morrer sem se arrepender, aí consuma. Não. A chance deles é agora. Porque quando a Bíblia diz assim, olha, Jesus falando, vocês pecaram contra o Pai e tem perdão. Vocês pecaram contra mim e tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito, não tem perdão nem nesse tempo, nem no tempo vindouro. O que ele está dizendo? É dois tipos de blasfêmia, acho que eu cheguei a explicar. Um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo é a qual? Ele está atuando aqui e você está dizendo assim, não é o Espírito Santo, esse cara está inventando, é mentira. Alguém é curado ou dor de cabeça, fica mentira, o Espírito Santo não cura. Isso é um tipo de blasfêmia. Um outro tipo de blasfêmia é não crer. É não crer, ele está tentando te convencer, você não crê. Então, a última chance de salvação é no Espírito Santo. Teve a época do Pai, do Filho, e agora estamos na época do Espírito, no ministério do Espírito. Então o Espírito está tentando convencer toda a humanidade. Quem morre sem crer nele, já era. Entendeu? Uhum. Então, mas eu entendi a sua pergunta, é boa a pergunta da Vanessa. Vamos lá, não tem muito tempo não, mas vou tentar aqui. Olha só, a pergunta da Vanessa é, não tem um tempo da ignorância? Tem. E Deus, como é justo, com todos aqueles, põe ali para mim, Tiago, Deuteronômio 29. Com todos aqueles que não está claro biblicamente, Deus tem um plano de justiça. Mas fato é, por exemplo, na nossa nação,
A coisa mais rara do mundo é na nossa nação não ter alguém que não escutou falar de Jesus. Então, a nossa nação, ela está debaixo desse ambiente aí, praticamente. Né? Quase todo mundo no Brasil já ouviu falar de Jesus. Mas vamos pegar uma nação onde, de repente, quase não se ouve falar de Jesus. Aí Romanos diz assim, quem és tu? Eu não lembro agora o texto. Mas Romanos diz assim, Paulo diz assim, quem és tu para poder julgar a justiça de Deus? No sentido de que, quando a gente pensa que porque alguém é ignorante, Deus não traçou um plano para ele, Deus traçou um plano para ele. Deus tentou convencer ele. Exemplo, Deus convence muçulmanos, pessoas onde o evangelho não é pregado, Jesus se materializando para eles. Há testemunhos disso, de que Jesus se materializa e convence eles. Então Deus não é injusto com ninguém. Ele está tentando alcançar da maneira e da forma dele todos os corações da terra. Porque senão ele estaria indo contra ele próprio. Então todo mundo, de alguma maneira, ouve falar de Deus. Deus se manifesta. Só que as pessoas continuam com seus corações duros. Então Deus não está abandonando ninguém. Quando você fala do tempo de ignorância, nesse texto também fala que esse tempo de ignorância não é só para as pessoas que não conheciam, mas é mais uma responsabilidade para nós. Ele fala, agora que vocês conhecem, que vocês já sabem se arrepender, vocês têm que entender o lugar que você entrou. O tempo de ignorância funciona dessa forma. Deus perdoa o tempo de ignorância. Tá, beleza. Aí a gente não conhecia ele, ele perdoou o tempo de ignorância. Agora a gente conhece, mas a gente não continua errando? Sim. Aí qual que é a diferença? É que para aquele tempo lá, presta atenção nisso, para aquele tempo em que você pecava e não conhecia ele, não tem punição nenhuma para a sua vida. Você colhava, você entregou a vida para Jesus e ele lança no mar de esquecimento. Amém? Mas agora, para a gente que conhece, quando a gente erra, a gente colhe daquilo que a gente plantou. Então, o tempo de ignorância não é só, fulano morreu e Deus não traçou um plano para ele. Não, Deus traçou um plano para ele. Talvez não esteja claro para nós, que algumas coisas a Bíblia não deixa claro. As coisas encobertas pertencem a quem? Nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos, para o quê? Vai, continuidade. Para que possamos cumprir. A outra parte, filho. Para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, o que aquele texto está dizendo? Que existem algumas coisas que estão cobertas para nós. Mas, como Deus é totalmente justo, você pode ter certeza que essa pessoa que morreu na ignorância aos nossos olhos, Deus tentou se revelar para ela de alguma maneira. Entendeu? E isso você pode ter certeza. A justiça de Deus não falha. O zelo de Deus com a humanidade não falha. Deus sempre vai tentar se manifestar a todos diante de uma palavra chamada multiforme graça. Por exemplo, existem testemunhos de pessoas que entregam a vida para Deus reconhecendo o Criador. O Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua. E eles começam a entender que existe um Criador. E mesmo sem ter alguém lá para pregar para eles, eles começam a entregar a vida deles para Deus. Então, Deus não vai falhar com ninguém. O tempo de ignorância não funciona dessa forma que a gente pensa, então a pessoa que morreu no tempo de ignorância vai ter uma segunda chance. Não, gente. O tempo é agora. A Bíblia fala que o tempo é agora, para todo mundo. Então, a gente... Não, mas nem todos estão dormindo. Por exemplo, outra coisa, a gente vai aprender na matéria de escatologia, mas nós cremos como? As pessoas que morrem, elas não estão dormindo. Você morreu em Jesus, você está na eternidade. Você morreu sem Jesus, você está no inferno. A diferença é que a gente está na eternidade no Espírito. No Espírito. Então, quando Jesus voltar, o Espírito vai receber um corpo glorificado. Entendeu? Então, assim, as pessoas dormiam na antiga aliança, no Antigo Testamento. Agora não. Jesus falou o quê para aquele cara do lado direito da cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, morreu hoje, está na eternidade. Você só não está com o corpo glorificado. Esse corpo você só vai receber quando Jesus vier a segunda vez, na segunda vinda dele. Entendeu? Ficou claro? Salvo, tá salvo. Boa pergunta do Gabriel. Uma pessoa que tem síndrome de Down, uma pessoa que tem deficiência mental. Essas pessoas já estão salvas por graça. Estão salvos, favor de Deus, estão salvos. Quem não consegue expressar racionalidade, quem não consegue decidir, quem não tem uma mente saudável, está salvo.
A Bíblia fala, irmãos, pra você ter ideia, tem um texto de Isaías que fala: nem os loucos errarão o caminho. Nem os loucos errarão o caminho. O que está dizendo? Deus traçou um plano de salvação para apresentar esse plano a toda a humanidade. Então, nenhuma pessoa deficiente vai errar o caminho. O caminho chamado Jesus é tão claro que nenhum louco erra. Porém, quem tem racionalidade pode dizer: eu não quero. Samaria fez isso, Israel por um momento fez isso, nós fazemos isso algumas vezes. Então assim, Deus nos deu uma coisa que a gente não soube lidar e hoje é bom a gente devolver para Ele. O quê? O poder de decidir. É bom você pegar o poder de decidir e falar assim: toma isso aqui de volta, porque todas as vezes que eu decido, só dá lenha. Gente, eu preciso voltar para a aula. Então, Carlos e Arthur. Sim, já vi falar. Então, claro que pode. O Carlos usou um exemplo, não cabe na nossa cachola, mas lembra, nós não estamos aqui para tentar ensinar para Deus o que é justiça. Deus sabe o que é justiça. Nós estamos aqui para confiar na justiça de Deus. O Carlos falou assim: dentro de um contexto científico, um psicopata não consegue deixar de ser psicopata. Dentro de um contexto científico. Ele vai ser psicopata a vida inteira. E psicopatia não é uma expressão tipo assim, aquele cara que vai lá e está matando um monte de outros. Não. Pedofilia entra numa questão de psicopatia. Uma série de fatores. Aí o Carlos está falando: essa pessoa pode ser salva? Sim. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender: Deus pode fazer o que Ele quiser. E a gente precisa confiar no plano de Deus. Opa. Ajuda lá, ajuda lá. Vê se machucou. Vai lá, Van. Nós precisamos, o pai está indo lá, gente. Nós precisamos confiar no plano de Deus. Amém? Confiar no plano de Deus faz parte de quê? De que na eternidade não vai ter ninguém que Deus não entenda que mereça estar lá no sentido de: olha, eu fui justo com essa pessoa. Claro que não vai ter ninguém lá por meritocracia. O que eu estou querendo dizer é que se Deus salvou um psicopata, Deus sabe o porquê Ele salvou. Se cientificamente essa pessoa não pode mudar, ele entra na qualidade das pessoas que o Gabriel perguntou. Um deficiente mental, uma pessoa que tem síndrome de Down. Não vai ter ninguém na eternidade que a gente olhe e fala assim: como é que pode essa pessoa estar salva? Não. Aqueles que acreditam em Deus precisam confiar no plano de redenção e de salvação do Senhor. Existem muitas doenças na terra, até mesmo desconhecidas. Doenças da mente. Então Deus trabalha com misericórdia. O céu, a eternidade, a restauração completa não é: Deus, fulano merece ir, Beltrano merece ir. Não, irmãos. Vai ter gente que você vai olhar: nossa, por que fulano não está aqui? Porque ele não foi sincero com Deus. Porque ele não se arrependeu de verdade. Vai ter pastor que você conhece que não vai estar lá. Vai ter irmão da igreja que você conhece, serviu a vida inteira e não vai estar lá. Por exemplo, em Mateus 7, fala de lideranças que não estão lá, que não vão estar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Mas em Mateus 25 fala de igreja que não vai estar lá. Porque quando está falando da noiva, também usa a mesma expressão. Olha, quando aquelas vai lá buscar azeite, está voltando, ele fala assim: cara, eu não conheço vocês. Não dá para abrir a porta. Então, vai ter líderes que nós conhecemos que não vai estar lá. E vai ter irmãos que nós conhecemos que não vão estar lá. E não vai dar para você olhar para Deus e falar assim: nossa, Deus, o Senhor foi injusto. Não, Ele foi justo. Como vai ter pessoas que, se você tivesse a racionalidade para isso, você ia olhar e falar: como é que você veio parar aqui? Mas tu viveu uma vida toda troncha. Irmãos, nisso confiemos. Que as coisas encobertas pertencem a Ele. E Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe a forma de fazer. E aquilo que está claro pertence a nós. Então não dá para desvendar todos os mistérios. Porém, uma coisa eu te falo: dá para você confiar plenamente no Deus que você serve. Não vai ter ninguém lá que merecesse estar no inferno, e não vai ter ninguém no inferno que merecesse estar na eternidade. Deus está trabalhando isso de forma nua e clara. Amém? Tuzinho, vou voltar para a aula. Oh, meu Deus. Uhum. Enquanto criança, sim. Boa pergunta do Arthur. Quem aqui foi batizado na igreja católica, gente? Quem?
Agora, quem lembra de você dizendo assim, eu confesso Jesus Cristo como meu único? Por quê? Porque geralmente ele batiza crianças. Nós não batizamos crianças, porque nós não temos uma palavra bíblica para isso. Nós consagramos criança, porque o nosso modelo é Cristo e ao 8º dia ele foi consagrado no templo. Porém, com 30 anos, Jesus decide batizar. Então, batismo é uma decisão pessoal, consagração é uma decisão familiar. É diferente. Batismo é para arrependimento, consagração é para devolução. A gente está devolvendo as pessoas a quem de fato elas pertencem. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor, eles pertencem a Deus. É como se ele estivesse dizendo, Deus vem cuidar dele desde quando ele nasceu. Agora ele perguntou algo interessante. Essa pessoa, vê se não foi isso, porque está um pouco longe. Uma pessoa batizou, daquela forma ali, Igreja Católica. Se ela morrer, ela está salva? Enquanto criança, sim, porque todas as crianças são salvas. Quando chega diante de um conceito divino, hoje em dia a gente precisa muito bem entender isso. Hoje em dia existem crianças de 10, 11, 12 anos que sabem muito bem o que estão fazendo. Sim ou não? Por causa do nível de evolução que nós vivemos. Mas, biblicamente falando, uma criança se tornava responsável no sentido de homem e mulher com 12 anos. 12. Tem até uma festa, eu não lembro o nome em hebraico, mas tem uma festa de apresentação do homem. Como que é? Bar mitzvah. É isso aí. E a outra é o quê? Barbaracá? Barbaracá para as mulheres e bar mitzvah para os homens. Chegou 12 anos, eles são apresentados como alguém que agora começa a se responsabilizar pelas decisões deles. Então, diante de Deus, essas pessoas agora começam a ser vistas não mais como criança. Então, uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica, se tornou homem e está debaixo daquele batismo, ele está salvo? De maneira alguma. Batismo bíblico é, eu decido batizar, aquilo é uma confissão pública da minha fé e é também um anúncio de arrependimento e que eu confio em Cristo, que eu entreguei minha vida para Jesus. Consagração aí aos pais que fazem. Então, enquanto criança morreu, aí é como alguém que tem síndrome de Down e por aí vai, está salvo. Começou a ter responsabilidade, começou a aprender a decidir, e isso, morreu sem Jesus, está debaixo de condenação. Aí está com a condenação, que é o que a Vanessa perguntou, consumada. Amém? Era isso? Ficou claro? Só mais uma, gente. Não vai dar tempo, eu tenho uma novidade. Só ela aqui, tá? E encerrou. Por isso que eu não posso dar aula desse jeito, tá vendo? É bom, mas me quebra. Não. Boa aqui, só para finalizar. Pessoas que têm depressão, que tem problemas psicológicos, entra nesse lugar? Não. Essas pessoas têm capacidade de decidir. Um dos pontos que prova isso é que elas têm capacidade de tirar a própria vida. Vai lá e entrega a vida. Então, quem se entrega a um sentimento pode se entregar a uma pessoa. Se eu consigo, vou tirar minha própria vida, eu poderia muito bem falar, vou dar minha vida para Jesus. Então, se tem racionalidade, é diferente. Se a pessoa consegue decidir, é diferente. O que acontece é que essas pessoas, elas podem ter todos esses problemas e serem salvas desde que elas vivam a vida da igreja, desde que elas vivam envolvido com Cristo. Por exemplo, tanto o Romanos 14 quanto o Romanos 15 vai falar de uma qualidade de gente. Fracos da fé, enfermos da fé, pessoas debilitadas. Jesus fala sobre pobre de espírito. Então, nós como igreja precisamos entender que vai ter pessoas do nosso meio que vai ter sérios problemas psicológicos, sérios problemas de depressão e que às vezes não vão ser totalmente sarados. A gente vai orar, a pessoa tem que crer, mas ela talvez viva a vida inteira daquele jeito. Se ela ficar em Jesus, ainda que ela tenha esses problemas, ela é salva. Mas se ela decide optar por viver uma outra vida, irmãos, um texto que eu amo, a igreja vai lembrar, diante de Deus nós somos indesculpáveis. Tu pode chegar lá com a tua lista, se tu tem racionalidade. Porque problema todo mundo tem. De vez em quando até eu acho que eu tenho problema mental. Quem já achou? Eu acho que eu tenho uns. Eu acho. Então, irmão, imagina você chegando diante de Deus com a sua lista de enfermidade. Deus, eu não entreguei minha vida para você porque a do momento eu tenho um TDAH. Deus, eu não entreguei minha vida para você porque eu tenho isso aqui e isso aqui. Aí Deus vai te lembrar assim, você tinha TDAH, mas você sabia transar, né? Seu TDAH não impedia você de fazer sexo fora do casamento, hein? Que é isso, TDAH? Você tinha um problema psicológico, mas tu vivia falando mal dos outros, hein?
Por que esse problema não te certificava? Então, existem enfermidades e limitações humanas que não tiram a racionalidade humana. Então, Deus não vai cair nessa, não. Vai chegar lá com a sua listinha, tentar apresentar para Deus, aí Deus vai falar assim, deixa eu mostrar aqui, vamos fazer uma retrospectiva da sua vida. Vou deixar você se assistir. Olha aqui, fulano, se veja. Aí vai estar lá, você fazendo tudo que você quis fazer de errado e depois querer justificar para ser salvo em cima de algo que Deus te deu a oportunidade de não fazer. Por isso que eu tenho falado com essa geração, e a gente precisa ensinar para essa geração. Irmãos, pensa, só pensa comigo. Há 20 anos atrás, você ouvia falar, já que a gente entrou nisso, você ouvia falar de essa doença do momento aí, das crianças, está dando muito? Não, TDAH não, também. Autismo. Há 20 anos atrás você ouvia falar? Não, você não ouvia falar. Essa é a realidade. Podia até ter um caso ou outro, mas não nesse. Irmão, se tu tá saudável hoje aí, ó, de boa, mas tu tem uma crisezinha. Quem tem crise aí de vez em quando? Meu Deus do céu. Se tu for parar na medicina, sabe o que eles vão fazer? Vão te dar uma enfermidade. Se tu for parar no médico, a obrigação dele é te dar uma enfermidade. Eu estou falando sério. A farmácia trabalha para colocar uma enfermidade em você, querido. Eles trabalham para dizer que você está doente. Então, existem hoje pessoas que são saudáveis, mas estão ficando só com diagnóstico médico. Irmão, se eu ir no médico e falar assim, cara, se eu ir no psicólogo e falar, minha mente fica assim, eu cuido de um monte de gente, ele vai falar assim, não, seu lugar não é aqui, psiquiatra pra você. E o psiquiatra vai falar assim, cara, o negócio tá brabo pra você mesmo, toma aqui, ó, uma série de remédios. Por quê? Porque eles estudaram para te levar para esse lugar. Eu não sou contra psicólogo, eu não sou contra psiquiatra, eu não sou contra a medicina. Jesus fez base deles. Quem precisa de remédio são os doentes, que precisam de médico. Então Jesus está dizendo o quê? Tem que ter médico. Mas Jesus não disse que você tinha que aceitar a doença que você não tem. O problema dessa geração é, o médico vem e fala assim, tu tem isso. Irmão, se você vê minha mente, tu vai falar que eu tenho TDAH, TDI, TDD. Agora pergunta para mim, pastor, tu tem alguma coisa? Tenho nada, irmão. Tem nada, eu sou sarado pelo sangue de Jesus, cara. Eu sou responsável pelas minhas decisões, cara. Eu tenho uns probleminhas normal com todo mundo, agora eu vou ficar recebendo um montão de doença. Eu estou falando sério, nós precisamos ter cuidado, gente. A medicina trabalha para nos adoecer, para arrancar o dinheiro da gente. É sério, isso é sério. Eu não sou contra, mas nós precisamos fazer uma leitura. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Há 20 anos atrás você não via autismo. Agora a cada esquina que você vai tem uma criança autista. Nós precisamos orar contra isso, ensinar os pais pegam os filhos, vamos levar para o médico dizer que tem uma doença. Às vezes não é doença, é falta de educação, é falta de cuidado, é falta de implantar a Bíblia nessas crianças, é falta de ensinar para eles quem é Jesus. Ah não, vamos mandar uma doença porque aí todo mundo tem que aceitar meu filho perturbando na igreja. Irmãos, volta a falar. Eu sei que existe autismo, na nossa igreja tem crianças que tem. E tem de verdade, está aqui a tia Zê que sabe, tem de verdade. Não julgo, falo para o pai, cuida, dê remédio, leve onde tiver que levar. Mas nem todo mundo tem que ter autismo. Eu sei que tem gente que tem TDAH, mas você não tem que abraçar o TDAH para ficar dando justificativa de erro, porque Deus conhece seu coração, irmão. Deus conhece você. Deus sabe que unção, às vezes, dá uma desculpinha. Há 3 meses atrás, eu estava dando desculpa de um monte de coisa. Se eu chegasse na eternidade, aquele Deus, eu estava assim por causa da igreja. Tomar vergonha na sua cara, rapaz. Meu filho que morreu numa cruz, tu nem venceu, tu nem sangrou para vencer o pecado, tá aí reclamando de que 3 ou 4 falou alguma coisa fiada aí, vai despertar para a vida? Então, diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Então, problema psicológico, depressão, TDAH, ai, eu tadinho de mim, eu tô salvo porque eu tenho TDAH. Vai nessa. Tu que não começa a botar o TDAH no bolso e viver para Cristo, não, para tu ver. Eu tô falando diante de Deus o que eu tô falando aqui, irmão. Diante de Deus. Quando uma pessoa souber decidir pelo pecado, ela sabe decidir para buscar santidade em Deus. Ponto. Sabe escolher, irmão? Sabe. Então, se sabe escolher certo. Entendeu? Nós fizemos uma escolha. Nós dizemos sim para Jesus. Um dia para entregar a vida. E todos os dias para sermos alguém que é salvo, regenerado, reconciliado, justificado. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa matéria. Amém? Ficou claro aí? Então vamos voltar para cá, em nome do Cristo que vive. Então, reconciliação te coloca na mesa. Vamos para a regeneração, que eu preciso te dar um tempo para algo aqui hoje. Regeneração.
Vamos ler um texto aí, esse primeiro aí, ó. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derrama sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança de vida eterna. O que é regeneração, irmãos? É um processo de restauração. Por exemplo, você não pode ser o mesmo do ano passado, porque se você for o mesmo do ano passado, o processo de regeneração da sua alma está paralisado. Regeneração é algo que vai acontecendo até o dia da glorificação, que é o próximo ponto que a gente vai entrar. Então, eu não posso ser o Miss Reveles de 2012, quando conheci a Deus. Eu não posso ser de 2013, nem 2014. Ou melhor, eu posso ser. Mas se eu estiver sendo, esse processo de regeneração está paralisado na minha vida. Porque ele me colocou uma mesa e esse alimento me transforma. Esse alimento, ele tem o poder de me nutrir. Ele tem o poder de me fazer diferente. Então, olha que coisa interessante. Regeneração é, Deus vai mudar toda a minha forma de pensar. Deus vai mudar toda a minha forma de agir. Deus vai entender que em algum momento eu fui um bebê na fé, mas tem uma idade que eu preciso ser um maduro na fé. Regeneração é uma constante transformação. Você está sendo transformado. Você não pode, eu não posso, nós não podemos ficar afeiçoados. Cheguei num ponto aqui que está bom. Não se acomode, porque o Espírito, olha só, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Põe ali para mim, Tiago, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Vê se Deus está procurando só sacrifício. Ele não está procurando só sacrifício, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça. Misericórdia, peço ali, é um rogo. Ele está rogando, ele fala assim, em nome de, tipo aquele clamor, intercedendo pela nossa mente. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Como sacrifício o quê? Primeiro, vivo. Depois, santo e... Este é o culto o quê? Este é o culto o quê? Entendimento. Vamos lá. Verso 2, filho. E não vivam conforme os padrões deste, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, os transforme pela renovação da mente. Vai. Para que possam experimentar de forma gradual aquilo ali, do jeito que está ali, ó. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. Então, a vontade de Deus tem estágios. Começa boa, se torna agradável e termina perfeita. Como que eu experimento? Nasci, reconciliei, estou justificado, eu experimento a boa. Ao decorrer do crescimento, eu vou experimentando a agradável. Ao decorrer do experimento, eu vou experimentando a perfeita. Então é algo gradual. Alguém que é regenerado, ele está sempre renovando a sua mente e ele está dizendo, não se conforme com este mundo. Não se conformem. Irmãos, o que é este mundo? O cosmos? A criação? Óbvio que não. É um sistema. É um sistema diabólico tentando implantar na mente da igreja que não existe mais pecado, que o nego não tem que se arrepender, que o sacrifício de Jesus é suficiente, aí você pode fazer o que quiser. Não se conforme com esse mundo. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, você sabe o que está fazendo, santo, você vai desfrutar da santidade dele, e agradável, irmão. E agradável. Cheiro suave. Faz isso comigo não. Cheiro suave. Então preste atenção. Regeneração é uma constante mudança até chegarmos a um lugar de sermos parecidos com o nosso Criador. Irmãos, preste atenção nisso aqui que eu estou te falando. Tá vendo esse homem, essa mulher que é casado contigo? Tá vendo aí? Tá vendo essa pessoa que caminha contigo na igreja? Tá vendo? Tem uma frase de um dos pais da igreja que diz assim, ó.
Se Jesus estiver na sua casa, logo seus vizinhos perceberão. Logo seus vizinhos perceberão. Por quê? Porque quando você é regenerado, você começa a parecer com quem regenerou você. Irmãos, nós somos a imagem daquilo que adoramos, que contemplamos. Põe ali para mim Salmo 115, filho. Põe ali para mim Salmo 115. Salmo 115. Você vai ler esse salmo comigo. Muitas vezes nós usamos esse salmo para combater o catolicismo. Pode ser usado. Mas para mim esse salmo tem uma chave de reposicionamento do homem. Porque lá no Éden, o homem era a imagem e a semelhança de quem? Do Pai, de Deus. Quando ele peca, a gente viu lá em Gênesis 5, que ele começa a carregar o caráter, a imagem de Adão, do homem caído. Em Jesus, Jesus começa a reconciliar e restaurar consigo todas as coisas. Então ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos novamente em caráter e em imagem a semelhança do Pai. E olha o que diz esse salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Aí ele vai começar a dizer quem são os ídolos das nações. O que eles têm? Tem boca, mas não? Tem olhos, mas não? Veem. Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Cheiram. Vamos. Tem mãos, mas não? Apalpam. Tem pés e não? Som algum lhe sai da garganta. Agora presta atenção nisso aqui. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele, segura aí. Ali ele está falando de ídolo e de alguém que presta adoração ao ídolo. E ele está dizendo assim, ó, se eu tenho uma imagem aqui diante de mim, que tem olho, tem mão, mas não tem vida, eu me torno semelhante. Então eu deixo de enxergar, eu deixo de tocar, eu deixo de correr, eu sou um estagnado. Mas ele fala, como que a pessoa se torna isso? Quando ele é devoto disso, quando ele adora isso. Aí o texto é, tornem-se semelhantes a eles os que fazem tais coisas. O que Deus está falando? Quem você adora, você se torna parecido. Então, assim como a imagem foi ferida em Adão, a imagem foi reposicionada em Jesus. Cristo é a forma visível do Deus invisível. Então, quando eu contemplo Jesus, quando eu olho com o olhar de Jesus, quando eu toco com as mãos de Jesus, quando eu falo com o linguajar de Jesus, quando eu cheiro com os nariz de Jesus, quando eu ando com os pés de Jesus, eu vou me tornar semelhante a quem? Eu vou me tornar semelhante a quem? Logo, aí é um processo de que eu fui regenerado. Eu começo a me parecer com o meu Criador. Ficou claro que é regeneração? Se ninguém até hoje falou que você está parecido com Jesus, barbinha de molho, seu processo de regeneração está estagnado. Talvez nunca alcançou você, talvez você já foi salvo, talvez está justificado, mas está faltando reconciliação, relacionamento, para que você entre num lugar de transformação. Põe ali, eu preciso de terminar essa matéria aqui, eles vão entender, hoje eles me pegaram aí. Então, não precisa pôr, tá aqui, ó. Vai na apostila, página 43 aí. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do... Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quem está falando? Nós olhando como pelo espelho, porque a gente não vê Jesus de forma clara, mas a gente vê Ele nas Escrituras e no caráter. Então eu olho para isso, vou contemplando isso, e à medida que eu vou contemplando as Escrituras, ela de forma viva e eficaz vai transformando a minha vida, e eu me torno semelhante a Ele, sou transformado de glória em glória. Irmão, o Evangelho não é só salvação, Evangelho é justificação, é regeneração, é transformação. Evangelho afeta você por inteiro. Então, regeneração é você deixar de ser uma pessoa e começar a se tornar parecido com o seu Criador. Amém? Depois você lê o outro versículo, eu preciso terminar a glorificação para dar um intervalo para vocês aí.
Glorificação. Aí olha que coisa linda. Porque agora vemos como em espelho, de forma obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A glorificação é o último estágio de um salvo. É o último estágio. Nós vivemos a esperança dessa glorificação. Paulo em 1 Coríntios 15, anota em 1 Coríntios 15, para depois você ler em casa. O ideal é que você leia inteiro. Não dá para a gente ler aqui porque é grande, mas é bom você ler porque você vai entender muito sobre isso. 1 Coríntios 15. Primeiro, põe um pontinho aí, CO, capítulo 15, de forma abreviada para você entender. Anotou aí, 1 Coríntios 15, depois você lê em casa com calma. Glorificação, irmãos, é a esperança maranata da igreja. É a esperança dentro daquele contexto que eu estava explicando lá no início. Um dia Jesus voltará e vai dar um corpo glorificado para todos, aqueles que estão vivos e aqueles que já morreram nele. Primeiro, os que já morreram nele. Paulo escreve isso, explica isso em 1 Coríntios 15. Depois nós que estamos aqui vivos. E ele fala que o corpo corruptível, que é esse corpo, vai se tornar um corpo incorruptível. Um corpo que padece vai se tornar um corpo eterno. A Bíblia fala que a glória do terrestre é uma, a glória do celestial é outra. A Bíblia em 1 Coríntios diz que assim como a gente carregou a imagem do Adão, a imagem terrena, nós vamos carregar a imagem do Cristo glorificado. Então a glorificação é o último estágio. É quando você vai ver Jesus voltar e você não vai ver nenhuma... O corpo humano não vai ter doença. Um cara que morreu em Jesus cego, ele quando receber o corpo dele, como que ele vai estar? Enxergando. O cara entregou a vida para Jesus, ele teve uma vida aqui na terra na cadeira de roda. Quando o corpo dele for glorificado, ele vai andar. Esse corpo, ele vai ter marcas, as marcas de Cristo. Se essa pessoa foi um mártir, se essa pessoa apanhou por causa de Jesus, e se aquilo, essas marcas vão continuar. Agora, a enfermidade, não. A glorificação é o último estágio. Não vai haver enfermidade, não vai haver dor, não vai haver pranto. Por quê? Porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Então, isso é glorificação. Hoje nós vemos em parte, hoje nós conhecemos em parte, mas a Bíblia está dizendo que um dia nós vamos conhecer Ele como Ele nos conhece. Como Ele nos conhece. Então, a glorificação é a esperança maranata. É nós entendermos que vale a pena sofrer hoje, porque é melhor sofrer hoje do que sofrer eternamente. Vale a pena passar por esse processo de salvação, de regeneração, justificação, reconciliação, para que um dia a gente tenha a glorificação e vive uma vida inteira sem sofrimento, uma vida eterna sem sofrimento. Agora imagine o oposto disso. Você viver a vida eternamente em sofrimento, sem ter mais a chance de poder ser salvo. Então a glorificação é a nossa esperança, é aquilo que nos mantém nele. Dia mal, eu estou nele. Dia ruim, eu estou nele. Fui perseguido, eu amo a ele. Fui elogiado, eu amo a ele. Estão me batendo, eu amo a Deus. Estão me apoiando, eu amo a Deus. A glorificação é o que nos faz ficar enraizado, porque nós sabemos que um dia ele virá e ele vai colocar ordem nesse corpo mortal e nessa terra caída, e tudo vai voltar para o devido lugar. Amém? Então, basicamente, a glorificação é isso. Eu não tenho mais tempo. Depois você termina de ler em casa. Preste atenção, a gente vai te dar aí 10 minutos de intervalo hoje, tá? 10 minutinhos para você ir no banheiro lá, tomar uma água, coisa do tipo. A partir de semana que vem a gente volta com a cantina. Então, Deus abençoe. Vai lá, você tem 10 minutos aí, porque hoje eu quero fazer algo diferente com vocês aqui. 10 minutinhos, tá, gente?